E se eu te dissesse que o alimento de cura mais poderoso da Terra não está em um frasco de suplemento, não está atrás do balcão de uma farmácia e não é o resultado de décadas de ciência moderna? E se estivesse escrito há milhares de anos, em um livro que bilhões de pessoas leram, mas quase ninguém realmente comeu? Porque aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. A Bíblia não é apenas um texto espiritual. É um documento alimentar, um manual de cura, um registro do que as pessoas comeram por milhares de anos para se manterem fortes, combater doenças, se recuperarem de doenças e construírem civilizações do zero, sem um único supermercado, sem uma única receita, sem nenhum dos alimentos processados que estão destruindo silenciosamente nossa saúde hoje. E hoje vou mostrar a vocês 20 receitas construídas diretamente a partir de ingredientes bíblicos que a ciência moderna está agora confirmando serem genuinamente poderosos na cura. Fique por perto porque o mingau de grãos que sustentou exércitos inteiros está nesta lista. E novas pesquisas mostram que ele faz algo com suas bactérias intestinais que probióticos caros não conseguem replicar. Há também uma antiga tigela de colheita tão nutricionalmente completa que comê-la uma vez por semana pode mudar todo o seu relacionamento com a comida. Vamos começar. Tigela de pão de grãos germinados ao estilo de Ezequiel. Vamos começar pelo princípio da comida como remédio, porque o profeta Ezequiel não recebeu apenas uma visão divina. Ele recebeu uma receita. Em Ezequiel 4:9, Deus dá instruções específicas: trigo, cevada, feijão, lentilha, milho painço e espelta. 6 ingredientes em um pão. Durante séculos, as pessoas leram essa passagem e pensaram que era simbólica. Nutricionistas modernos analisaram e perceberam que é uma das combinações de proteínas mais completas já reunidas em um único alimento. Veja como prepará-lo à moda antiga. Deixe de molho partes iguais de grãos de trigo, cevada, feijão, lentilha, fava, milho painço e espelta durante a noite. Escorra-os e deixe-os brotar por 1 a 2 dias. Em seguida, moa ou pulse a mistura germinada em uma massa grossa com água, um pouco de sal e azeite de oliva. Modele em pequenos pães rústicos ou discos achatados e asse até ficarem firmes e dourados. Sirva quente com azeite de oliva para mergulhar, juntamente com pepinos e ervas frescas. Agora veja por que isso é importante. A germinação transforma esses grãos e leguminosas de maneiras que são nada menos que milagrosas. Ela quebra o ácido fítico, o composto que impede seu corpo de absorver minerais. Ela pré-digere os amidos. Aumenta drasticamente a biodisponibilidade de zinco, ferro, magnésio e vitaminas do complexo B. E quando você combina 6 proteínas vegetais diferentes, obtém todos os aminoácidos essenciais de que seu corpo precisa, algo que quase nenhum grão ou leguminosa consegue sozinho. A razão pela qual o pão de Ezequiel foi esquecido é simples. O pão moderno é mais rápido, macio e barato de fazer. Mas para quem está lutando contra deficiências minerais, oscilações de açúcar no sangue ou problemas digestivos, este pão antigo ainda está esperando por você, exatamente como foi escrito há milhares de anos. Tilápia grelhada com isopo, endro e azeite de oliva. Este prato conecta você diretamente a uma das refeições mais famosas do Novo Testamento. Peixe e ervas frescas, cozidos de forma simples no calor. E descobriu-se que as ervas específicas usadas no mundo bíblico não foram escolhidas aleatoriamente. Elas eram medicinais. Esfregue filés de peixe inteiros com azeite de oliva, alho amassado, endro picado, salsa e uma pitada de sal. Adicione um pouco de limão se tiver. Em seguida, asse ou grelhe, até ficar escamoso e levemente carbonizado nas bordas. Finalize com ervas frescas e sirva com fatias de pepino ou folhas amargas. O isopo aparece em toda a Bíblia como uma erva de purificação, e pesquisas modernas confirmam que ele tem propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias genuínas. O endro era tão valorizado no mundo antigo que era literalmente usado como moeda, mencionado em Mateus 23:23 como algo que as pessoas dizimavam. E a tilápia, muitas vezes chamada de peixe de São Pedro, é rica em proteínas e fósforo, com um sabor limpo e suave que combina maravilhosamente com ervas.
O azeite de oliva faz mais do que cozinhar o peixe. Ele fornece vitaminas lipossolúveis e oleocantal, um composto com efeitos anti-inflamatórios comparáveis a baixas doses de ibuprofeno. Esta é uma refeição que cura enquanto satisfaz. Simples, limpa, antiga e totalmente apoiada pela nutrição moderna. Purê de fava com alho e cominho. As favas são uma das culturas cultivadas mais antigas da Terra. Elas alimentaram pessoas no Oriente Médio e no Mediterrâneo por milhares de anos antes que a soja ou o grão de bico se tornassem populares. E no mundo bíblico, eram remédios diários. Cozinhe as favas secas até ficarem bem macias. Em seguida, amasse-as com azeite, alho amassado, cominho, sal e um pouco de água morna até obter um creme. Coloque em uma tigela e cubra com salsa, cebola picada e mais um fio de azeite. Coma quente com pedaços de pão rústico. É isto que torna esta tigela extraordinária. As favas são ricas em L-Dopa, um composto que o cérebro usa para produzir dopamina. Elas são repletas de folato, manganês e cobre. E a combinação de alho e cominho não é apenas sabor, é função. O alho tem algumas das mais fortes evidências antimicrobianas de qualquer planta alimentar. O cominho estimula as enzimas digestivas e demonstrou em estudos clínicos reduzir o inchaço e melhorar o metabolismo da gordura. Este é o tipo de refeição que te deixa saciado, calmo e com a cabeça limpa. Não por causa de algum suplemento adicionado a ela, mas porque cada ingrediente foi escolhido ao longo de milhares de anos de experiência humana vivida. Frango com romã e hortelã fresca. As romãs aparecem em toda a Bíblia como símbolos de abundância, cura e bênção divina. E a ciência moderna está agora explicando exatamente por que os povos antigos as tinham em tanta reverência. Doure as coxas de frango no azeite, depois cozinhe-as suavemente com cebola, alho, um pouco de suco de romã e semente de romã esmagadas ou melaço, se disponível. Tempere com hortelã, coentro e pimenta preta. Cozinhe até que o molho engrosse e o frango fique macio. Em seguida, decore com mais hortelã e arilos de romã. A romã contém punicaláginas, alguns dos antioxidantes mais potentes já medidos em alimentos. Estudos mostram que a romã pode baixar a pressão arterial, reduzir a oxidação do LDL e demonstrou propriedades antitumorais em pesquisas iniciais. A hortelã fresca não é apenas um enfeite. Ela contém ácido rosmarínico e mentol com genuínos efeitos anti-inflamatórios, e é um dos auxiliares digestivos mais confiáveis na medicina tradicional em todo o mundo. O molho vermelho escuro deste prato mancha a panela e o prato e permanece na sua memória. Tem um sabor ancestral da melhor maneira possível. Rico, ligeiramente ácido, calorosamente temperado e profundamente satisfatório. Este é um prato de festa que também cura. Purê quente de figo e nozes com canela. Em 2 Reis 27, o profeta Isaías prescreve uma compressa de figos para a ferida infectada do rei Ezequias, e o rei se recupera. A maioria das pessoas ignora essa passagem. Pesquisadores nutricionais pararam e tomaram nota. Pique os figos secos e cozinhe-os brevemente em água até ficarem macios. Amasse com nozes trituradas, uma colher de mel e uma pitada de canela em uma mistura espessa que possa ser comida com colher. Sirva quente como uma tigela de café da manhã, ou espalhe sobre pão de grãos torrado. Os figos contêm ficina, uma enzima proteolítica que decompõe o tecido danificado e tem propriedades antimicrobianas documentadas. Eles são extraordinariamente ricos em cálcio, potássio e fibra prebiótica que alimenta as bactérias benéficas do intestino. As nozes trazem ácidos graxos ômega 3 e ácido elágico, um polifenol com efeitos anti-inflamatórios e neuroprotetores. E a canela de verdade, tem evidências clínicas de melhora da sensibilidade à insulina e da regulação do açúcar no sangue. Este é o café da manhã como remédio. Doce, quente, profundamente nutritivo e construído a partir de 3 ingredientes que aparecem repetidamente em textos bíblicos por um bom motivo. Feijão branco e alho poró na frigideira com azeite. Este é o tipo de prato humilde que sustentou as pessoas durante as estações de magras, longas jornadas e tempos incertos.
E verifica-se que a simplicidade estava protegendo a sua saúde de maneiras que ninguém compreendia totalmente até agora. Cozinhe o feijão branco até ficar macio. Em seguida, refogue o alho poró fatiado e o alho no azeite até ficarem macios e doces. Adicione o feijão, a salsa picada, um pouco de sal e caldo de feijão, suficiente para deixá-lo sedoso, mas não muito líquido. Finalize com pimenta rachada e coma como uma ceia simples e curativa. O alho poró pertence à família Allium, juntamente com o alho e a cebola, e é mencionado especificamente em Números 11, quando os israelitas no deserto lamentam a sua perda. Essa ânsia faz sentido. O alho poró contém prebióticos que alimentam o microbioma intestinal, o caempferol, com efeitos protetores cardiovasculares, e os polissulfetos que apoiam a desintoxicação do fígado. O feijão branco está entre os alimentos com maior teor de fibras do planeta, e sua fibra solúvel especificamente diminui o colesterol LDL, estabiliza o açúcar no sangue e alimenta o revestimento intestinal. Esta frigideira não é chamativa, não finge ser, mas faz algo muito silencioso e muito poderoso cada vez que você come. Salmão assado com azeitonas trituradas e ervas. Agora, estamos entrando nos genuinamente poderosos, porque essa combinação, peixe gordo, azeitonas inteiras, ervas frescas e azeite de oliva, representa uma das refeições anti-inflamatórias mais eficazes que já existiram. E as pessoas no mundo bíblico comiam regularmente sem saber por que funcionava. Coloque os filés de salmão em uma assadeira e cubra com azeitonas picadas, alho, salsa, orégano e azeite de oliva. Asse até ficar cozido e macio. Despeje a mistura morna de azeitonas e ervas sobre o peixe e sirva com verduras ou abóbora assada. O salmão fornece EPA e DHA, ácidos graxos ômega 3 de cadeia longa que reduzem a inflamação sistêmica, apoiam a saúde do cérebro, diminuem os triglicerídeos e têm efeitos documentados sobre a depressão e a função cognitiva. Azeitonas inteiras, não apenas o óleo, mas a polpa, contém hidroxitirosol, um dos antioxidantes mais biodisponíveis no suprimento de alimentos humanos. O orégano contém carvacrol com efeitos antimicrobianos tão fortes que está sendo estudado como uma alternativa aos antibióticos convencionais. Este é um prato que tem gosto do litoral do Mediterrâneo e cura como um remédio. A combinação é antiga. A ciência por trás disso é nova e juntas, elas formam um dos pratos mais poderosos que você pode colocar em uma mesa. Ricota com mel, figos e pistaches. Há um momento no Cântico dos Cânticos em que o amado fala do mel do favo e do leite, e juntos representam o maior prazer e sustento que o mundo antigo poderia imaginar. Este prato é aquele momento tornado comestível. Espalhe ricota fresca ou queijo de cabra macio coado em uma tigela rasa. Cubra com figos frescos fatiados ou figos secos reidratados, um fio de mel cru e pistaches triturados. Adicione uma pitada de canela e sirva com pão ou coma com uma colher. O mel cru, não processado, mas genuinamente cru, contém peróxido de hidrogênio, metilglioxal e defensina 1, compostos com efeitos antimicrobianos documentados. Estudos mostram que o mel cru inibe o crescimento bacteriano, incluindo algumas cepas resistentes a antibióticos. A ricota e o queijo de cabra macio fornecem proteína e cálcio facilmente digeríveis, com um potencial inflamatório muito menor do que os queijos duros envelhecidos. Os pistaches são excepcionalmente ricos em luteína e zeaxantina, antioxidantes que protegem os olhos, e têm efeitos prebióticos documentados nas bactérias intestinais. Isso tem gosto de sobremesa, cura como um remédio e leva cerca de 4 minutos para fazer. Ensopado de cordeiro com verduras amargas. O cordeiro era a proteína sagrada do mundo bíblico. Era a refeição da Páscoa, a oferta, a festa, e as ervas amargas servidas junto não eram uma reflexão tardia. Elas foram prescritas, como está escrito em Êxodo 12, 8, especificamente para serem comidas juntas. Esse emparelhamento agora é compreendido como nutricionalmente estratégico. Doure pequenos pedaços de cordeiro em azeite com alho e cebola até dourar. Adicione verduras amargas picadas,
como dente de leão, folhas de mostarda ou couve, além de um pouco de água ou caldo, e cozinhe até ficarem macias. Tempere com sal, ervas e um pouco de limão, se desejar. O cordeiro é uma das fontes mais ricas de carnitina, o composto que ajuda seu corpo a queimar gordura para obter combustível. Ele fornece zinco, B12 e ferro M em formas que seu corpo absorve com máxima eficiência. Mas aqui está a genialidade de combiná-lo com verduras amargas. Os compostos amargos do dente de leão e das folhas de mostarda estimulam a produção de bile, que é exatamente o que você precisa para digerir adequadamente a gordura do cordeiro. Os antigos não estavam apenas combinando esses alimentos para dar sabor. Eles estavam criando acidentalmente a química digestiva perfeita. Este é o prato que parece antigo no momento em que você sente o cheiro dele cozinhando. Profundamente saboroso, ligeiramente amargo, rico em ervas. É uma refeição que não exige nada de você, exceto sentar e comer devagar. Mingau de cevada com tâmaras e canela. E aqui está aquele que eu te prometi no começo. O mingau que sustentou exércitos, alimentou os pobres e nutriu profetas, e que a ciência moderna do intestino agora chama de um dos alimentos prebióticos mais poderosos já estudados. Cozinhe a cevada inteira em água até ficar macia e cremosa, mexendo ocasionalmente conforme engrossa. Adicione tâmaras picadas, canela e uma pitada de sal perto do final. Coloque em tigelas e regue com um pouco de mel ou leite de cabra para um café da manhã bíblico reconfortante. A cevada contém beta-glucano, uma fibra solúvel tão poderosa que o FDA aprovou uma alegação de saúde para sua capacidade de reduzir o colesterol. Estudos clínicos mostram que o beta-glucano da cevada alimenta cepas específicas de bactérias intestinais benéficas, que produzem ácidos graxos de cadeia curta. Os compostos que curam o revestimento do intestino, regulam o sistema imunológico e reduzem a inflamação sistêmica. As tâmaras adicionam açúcares naturais, potássio e magnésio de uma forma que não aumenta o açúcar no sangue, como os adoçantes refinados. E os efeitos da canela na regulação do açúcar no sangue funcionam sinergicamente com os carboidratos de liberação lenta da cevada. Ruth comeu cevada torrada nos campos de Boaz. Soldados carregavam pão de cevada em campanhas. Este grão estava em toda parte no mundo bíblico, porque crescia onde o trigo não crescia. Alimentava as pessoas quando nada mais o faria e as mantinha fortes quando todo o resto falhava. A ciência moderna está apenas começando a perceber o que eles já sabiam por necessidade. Salada de pepino, endro e queijo de cabra. Em Números 11:5, os israelitas no deserto lamentam especificamente a perda de seus pepinos. Não pão, nem carne, mas pepinos, o que diz exatamente o quão importante este vegetal era para a vida diária e a saúde diária no Antigo Oriente Próximo. Fatie os pepinos e misture-os com endro, azeite, um pouco de sal e queijo de cabra esfarelado. Adicione uma colher de iogurte espesso se quiser mais cremoso. Leve à geladeira um pouco antes de servir. Os pepinos são mais de 96% água com eletrólitos, tornando-os um dos alimentos de hidratação mais eficazes que existem. Eles contêm cucurbitacinas, compostos que reduzem a inflamação, e fisetina, um flavonoide com evidências emergentes para neuroproteção. O endro tem efeitos carminativos, alivia gases e inchaço quase imediatamente e contém óleos voláteis com atividade antimicrobiana documentada. O queijo de cabra é mais fácil de digerir do que os laticínios de vaca para muitas pessoas, devido à sua diferente estrutura de proteína e gordura, e fornece cálcio e probióticos de uma forma mais biodisponível. Esta salada leva 10 minutos para ser feita e deixa você se sentindo fresco, leve e silenciosamente bem. Exatamente o que os israelitas estavam lamentando. Exatamente o que você deveria estar comendo mais. Cenouras e cebolas assadas com mel e tomilho. Este é o prato mais simples dessa lista e um dos mais poderosos porque demonstra o que acontece quando a sabedoria culinária da era bíblica combina ingredientes que a fitoquímica moderna está agora catalogando com crescente espanto. Corte as cenouras e as cebolas em fatias grossas e misture com azeite, tomilho e uma pitada de sal.
Asse até caramelizar e ficar macio. Em seguida, regue levemente com mel nos últimos minutos, para que glaceie sem queimar. As cenouras são a fonte vegetal comum mais rica em beta-caroteno, que seu corpo converte em vitamina A, essencial para a função imunológica, integridade da pele, visão noturna e saúde das membranas mucosas. As cebolas contêm quercetina, um dos flavonoides mais estudados na nutrição humana, com efeitos anti-inflamatórios, antihistamínicos e antivirais, documentados em dezenas de ensaios clínicos. O tomilho contém timol, um fenol tão antimicrobiano que é usado em antissépticos farmacêuticos. E o assado concentra todos esses compostos, enquanto a caramelização cria novas moléculas antioxidantes que não existem em vegetais crus. O glacê de mel não é apenas doçura. É um mecanismo de entrega que carrega compostos antimicrobianos para o prato no último momento, preservando-os do calor que de outra forma os degradaria. Esta é uma química alimentar sofisticada, disfarçada de um humilde acompanhamento. Prato de sardinha e azeitona com ervas frescas. Esta é a refeição que os povos costeiros do antigo Mediterrâneo comiam todos os dias, não porque estivessem a fazer uma escolha saudável, mas porque era o que estava disponível, acessível e satisfatório. E estavam a comer acidentalmente uma das combinações mais protetoras do sistema cardiovascular, alguma vez identificadas pela ciência da nutrição moderna. Disponha sardinhas ou outros pequenos peixes oleosos num prato com azeitonas, salsa, pepinos fatiados e pão ázimo rasgado. Regue tudo com azeite e adicione pimenta moída e ervas frescas. É só isso. As sardinhas são tão densas em nutrientes que alguns investigadores chamam-lhes um alimento quase perfeito. Uma única porção fornece mais ômega 3 do que a maioria dos filetes de salmão, mais cálcio do que um copo de leite, porque se comem os ossos pequenos, vitamina D, B12, selênio e coenzima Q10. São também um dos peixes com menor teor de mercúrio que se pode comer porque são tão pequenos que não acumulam toxinas. Combinado com o hidroxitirosol das azeitonas inteiras e o folato e a vitamina K da salsa, este prato é um medicamento cardiovascular numa tábua. As pessoas que comiam esta refeição ao longo do Mar da Galileia há 2000 anos não faziam ideia de que estavam a fazer algo extraordinário. Estavam apenas a almoçar. Tâmaras recheadas com queijo de cabra e amêndoas trituradas. As tâmaras aparecem em toda a Bíblia como símbolos de prosperidade e vitalidade. E as palmeiras eram tão veneradas que se tornaram símbolos sagrados na cultura hebraica. Agora compreendemos a razão nutricional por detrás dessa reverência. Abra as tâmaras moles no sentido do comprimento e retire os caroços. Encha cada uma com queijo de cabra. Em seguida, enrole ou polvilhe com amêndoas trituradas e um pequeno toque de canela. Sirva como um prato de snack ou sobremesa denso e rico em minerais. As tâmaras são extraordinariamente ricas em potássio, magnésio, cobre e manganês, minerais em que a maioria das pessoas modernas tem uma deficiência crônica. Tem um dos maiores teores de antioxidantes de todas as frutas e contém taninos com efeitos anti-inflamatórios no revestimento intestinal. Estudos da Jordânia descobriram que o consumo de tâmaras melhorou significativamente os resultados do trabalho de parto em mulheres grávidas, provavelmente devido aos seus compostos sensibilizantes à ocitocina. As amêndoas fornecem vitamina E, magnésio e fibra prebiótica. E o queijo de cabra fornece proteínas de fácil digestão e culturas vivas que apoiam a diversidade do microbioma intestinal. 3 destas tâmaras recheadas têm mais minerais do que a maioria dos multivitamínicos e têm um sabor semelhante ao de uma mesa de festa. Este é o snack que o faz sentir-se como a realeza antiga, porque é exatamente o que a realeza antiga comia. Trigo sarraceno rústico e pilaf de ervas. Grãos de trigo inteiros, não farinha, não pão, mas o próprio grão inteiro de trigo, são um dos alimentos mais completos em nutrientes que já sustentou a civilização humana. E quando os combina com as ervas específicas usadas na culinária bíblica, obtém algo que é simultaneamente uma tigela de cereais, um tônico e uma celebração. Ferva os grãos de trigo até ficarem macios e tenros.
Em seguida, escorra e misture com azeite, salsa, hortelã, cebolinho e pepinos picados. Adicione sal e um punhado de sementes de romã para dar brilho. Sirva quente ou à temperatura ambiente. Os grãos de trigo inteiros retêm o farelo e o germe que são retirados na farinha branca, onde vive a maior parte da fibra, vitaminas do complexo B, vitamina E, ferro, zinco e magnésio. A sua textura densa e mastigável significa que come mais lentamente e se sente saciado durante mais tempo, moderando o açúcar no sangue de uma forma que os produtos de cereais refinados simplesmente não conseguem replicar. A salsa nas quantidades aqui utilizadas, não como guarnição, mas como ingrediente, fornece mais vitamina C do que uma laranja em volume e tem efeitos diuréticos e de apoio aos rins documentados. A hortelã adiciona ácido rosmarínico com propriedades anti-inflamatórias e as sementes de romã trazem punicalaginas e ácido tartárico para brilho e carga antioxidante. Este pilaf é fast food antigo, rápido de montar, fácil de transportar, completo como uma refeição. É o que as pessoas levavam para os campos e comiam ao meio-dia durante milhares de anos. Ainda funciona. Ovos assados com alho, verduras e pão. Os ovos aparecem em todo o mundo antigo como símbolos de vida, início e nutrição. E para os pobres da era bíblica, os ovos eram muitas vezes a fonte mais acessível de proteína completa disponível. Este prato honra essa simplicidade. Cozinhe ou asse os ovos até ficarem firmes. Em seguida, sirva sobre verduras murchas refogadas em azeite e alho. Adicione pão torrado em pedaços para absorver os sucos e finalize com ervas e sal. Os ovos contêm todos os 9 aminoácidos essenciais em proporções que correspondem às necessidades nutricionais humanas, mais de perto do que quase qualquer outro alimento isolado. Eles fornecem colina, um dos nutrientes mais importantes e subconsumidos para a saúde do cérebro e do fígado, e luteína e zeaxantina para a proteção dos olhos. As verduras murchas adicionam folato, vitamina K e ferro, e o alho traz alicina, que tem efeitos cardiovasculares, antimicrobianos e imunomoduladores, documentados que agora foram estudados em centenas de ensaios clínicos. Este é o café da manhã com o qual os trabalhadores do mundo antigo construíram seus dias. Estabiliza o açúcar no sangue, protege o fígado, alimenta o cérebro e enche o estômago sem sobrecarregá-lo. Nutricionistas modernos que projetam dietas de desempenho ideal muitas vezes acabam reinventando esta refeição exata. Ensopado de legumes com nabos e feijão. Esta receita se conecta a uma das histórias de comida mais dramáticas de toda a Bíblia. Em 2 Reis 4, um pote de ervas daninhas e cabaças foi acidentalmente tornado venenoso, e o profeta Eliseu o curou. Uma história que fala sobre o quão central era a culinária comunitária em potes para a sobrevivência diária no mundo bíblico. Cozinhe em fogo baixo cebola, alho, nabos, cenouras, aipo e feijão branco em um ensopado estilo panela de barro com azeite, salsa e tomilho. Cozinhe lentamente até que os legumes amoleçam e o caldo fique rico e perfumado. Sirva com pão. Os nabos são um dos vegetais cultivados mais antigos da terra e um dos mais subestimados. Eles são ricos em glucosinolatos, os mesmos compostos protetores contra o câncer encontrados no brócolis e no repolho. Eles contêm vitamina C, potássio e cálcio em quantidades significativas. O cozimento longo e lento libera esses compostos no caldo, o que significa que cada colherada de líquido é tão medicinal quanto os próprios vegetais. Os feijões fornecem fibra solúvel e proteína vegetal. As cebolas cozidas lentamente desenvolvem concentrações de quercetina, que não estão presentes nas cebolas cruas. E a salsa e o tomilho liberam seus óleos voláteis no caldo, onde atuam como agentes antimicrobianos em todo o pote. Esta é a refeição que mantém uma casa saudável durante o inverno. Era verdade há 2000 anos. Ainda é verdade agora. Salada de romã, uva e nozes. Os frutos da terra bíblica, romãs, uvas, figos, azeitonas, eram tão significativos que foram nomeados entre as 7 espécies abençoadas por Deus na terra de Israel.
Esta salada reúne três deles em uma tigela, que é essencialmente um sistema concentrado de entrega de antioxidantes. Combine uvas cortadas ao meio, sementes de romã, nozes picadas, salsa e folhas verdes misturadas em uma tigela. Regue levemente com azeite e um pouco de mel ou vinagre, se desejar. Misture delicadamente e cubra com um pouco de queijo de cabra. As uvas contêm resveratrol, um polifenol tão extensivamente estudado para longevidade e proteção cardiovascular, que inspirou toda uma indústria de suplementos. Uvas inteiras com sementes são dramaticamente mais potentes do que suco de uva ou vinho, porque as sementes contêm proantocianidinas oligoméricas, um dos antioxidantes mais biodisponíveis identificados na pesquisa em nutrição humana. Sementes de romã adicionam punicalaginas. As nozes trazem ômega 3, ALA e ácido elágico que suas bactérias intestinais convertem em urolitinas, compostos agora sendo estudados para preservação muscular e longevidade. E as folhas verdes misturadas fornecem todo o espectro de vitaminas lipossolúveis, que o azeite no molho ajuda você a absorver. Esta é uma salada que teria enfeitado a mesa de Salomão. Tem gosto de abundância e cura como remédio. Codorniz ou frango assado com ervas e alho. Em Números 11, quando o povo clamou por carne no deserto, Deus enviou codornizes, enormes bandos delas. E este não foi apenas um milagre de provisão. A codorniz era uma das fontes de proteína mais ricas em nutrientes disponíveis no mundo antigo. Mais rica em ferro e zinco do que o frango, com um sabor rico que combina lindamente com ervas. Esfregue pedaços de codorniz ou frango com azeite, alho, orégano, coentro e sal. Asse até que a pele fique crocante e a carne permaneça suculenta. Sirva com cebolas assadas e azeitonas para uma refeição que pareça antiga, rica e completa. A codorniz é mais rica em vitaminas do complexo B do que a maioria das aves, particularmente B12, niacina e riboflavina, todas essenciais para o metabolismo energético e função neurológica. A combinação de orégano e coentro não é arbitrária. O carvacrol do orégano é antimicrobiano. O coentro contém linalol e outros compostos voláteis com efeitos anti-ansiedade e digestivos documentados. A alicina do alho atua através do seu sistema imunológico de dentro para fora. E assar em azeite cria uma reação de Maillard que produz compostos de sabor, preservando as vitaminas lipossolúveis e polifenóis, que seriam perdidos no cozimento à base de água. Esta é a refeição festiva. Aquela que você faz quando quer se sentir profundamente nutrido ancestralmente. Enche a cozinha com um cheiro que faz com que todos venham e se sentem sem serem solicitados. O bowl da colheita das 7 espécies. E aqui estamos, aquele que guardei para o final. Porque isto não é apenas uma receita, é uma teologia de nutrição. Em Deuteronômio 8:8, Deus descreve a terra prometida por seus alimentos. Trigo, cevada, videiras, figos, romãs, azeite e mel de tâmaras. 7 espécies, 7 alimentos. Toda a identidade nutricional e curativa de uma civilização codificada em um único versículo. Cozinhe grãos de trigo ou trigo rachado e cevada até ficarem macios. Em seguida, coloque-os em camadas em uma tigela. Cubra com uvas fatiadas, figos picados, sementes de romã, azeitonas e tâmaras picadas. Finalize com azeite, ervas frescas e uma pitada de sal para uma tigela de banquete salgada e doce que reúne todos os alimentos bíblicos de cura em um só lugar. Esta tigela contém beta-glucano da cevada para o seu intestino e colesterol, aminoácidos completos do trigo, resveratrol das uvas, ficina e prebióticos dos figos, punicaláginas da romã, hidroxitirosol das azeitonas, açúcares naturais antioxidantes e potássio das tâmaras, e o azeite para tornar cada composto lipossolúvel na tigela biodisponível para o seu corpo. Nenhum conjunto de suplementos, nenhum shake de proteína, nenhum produto de bem-estar pode reunir esta combinação de compostos em uma forma que seu corpo reconheça e saiba como usar. Porque esta combinação foi montada ao longo de milhares de anos de experiência humana em uma terra específica por um povo específico
que aprendeu através da observação vivida, o que os mantinha fortes, férteis, resilientes e com a mente clara. As 7 espécies não foram escolhidas por seu simbolismo, foram escolhidas porque funcionavam. Estas 20 receitas não são uma tendência, não são uma dieta da moda, não são uma nova descoberta. Elas são a tradição alimentar de cura mais antiga, mais testada e mais vivida do mundo ocidental. Escrita, preservada e entregue a nós ao longo de milhares de anos. E a maioria de nós tem passado por esta biblioteca todas as semanas sem abri-la. Se estas receitas antigas mudaram a forma como você olha para os ingredientes em sua cozinha, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Dedicamo-nos a descobrir a sabedoria histórica e as verdades nutricionais que foram enterradas durante séculos. Vamos nutrir o nosso futuro, honrando o passado. Nossa